pessoas, com licença. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que você vai assistir isso. Antes de mais nada, é preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos para falarmos mais uma vez sobre a aula número 6 de Português A. Então, eu preparei esse material para que a gente faça uma revisão, já que quando essa aula foi ministrada, tinha um número bem reduzido de alunos devido ao vírus. Então, vamos rever, enfim. Quem já assistiu a aula, quem já fez todos os exercícios, fechou. Vai pro próximo. Quem não estava presente, abre lá a apostila. Português A, por gentileza. Português A, aula 6. Bom, essa aula número 6 trata de um tema bem importante e que conecta com o que vocês estavam vendo em Português B, com o professor Tiago, que são os elementos referenciais, elementos responsáveis pela coesão dentro de um texto. Então, um dos elementos responsáveis pela coesão dentro de um texto é uma das classes gramaticais mais utilizadas na língua portuguesa, que são os pronomes. Então, a aula de hoje vai tratar dos pronomes. Inclusive, essa aula é dividida em duas partes. Então, a gente vai ver hoje primeiro o princípio de pronomes, né? Pronomes número 1. Bom, pessoal, importantíssimo. Pronomes compõem uma das 10 classes gramaticais existentes na língua portuguesa. Então, primeiro ponto importante é saber que faz parte de uma classe gramatical. Dentro dessa, e uma dentre 10, né, que a gente já tinha conversado anteriormente, quantas existem. Então, pronomes pertencem a uma classe gramatical. Ele tem duas funções principais, inclusive eu queria que vocês acrescentassem na apostila. A apostila menciona uma única função, mas na verdade, todos os pronomes, eles têm duas possibilidades, duas funções possíveis. O pronome, ele pode servir para acompanhar, ou então, a segunda função pode servir para substituir substantivos. Então, um pronome pode servir tanto para acompanhar como para substituir um substantivo. Dependendo da função que ele exerce na frase, ele tem uma determinada nomenclatura. Pronomes que são usados com o sentido de acompanhar, quando ele é usado para acompanhar alguma coisa, ele é chamado de pronome adjetivo. Isso não tá no material de vocês, eu queria que vocês acrescentassem, tá? Pronome adjetivo porque ele traz, por meio de um pronome de possessão ou de um pronome demonstrativo, uma espécie de característica de qualidade do objeto. Por exemplo, eu posso dizer assim para vocês que estimam, pronto, já usei este e imam. Usei um pronome demonstrativo este e imam um substantivo para denominar. Eu ganhei de minha mãe. Olha só, minha e mãe. Minha é um pronome possessivo e mãe um substantivo. Então, o minha, ele foi usado como pronome para caracterizar o substantivo mãe. Vou deixar aqui do lado, para vocês lembrarem. Pronome substantivo. Bom, pronome adjetivo, serve para acompanhar. Quando o pronome exerce a função de substituir um nome, por exemplo, vocês vão contar que assistiram a aula de língua portuguesa hoje. Vocês podem falar, assisti a aula da Gabriela. Fechou. Ou então, ela deu aula de português. Ela quem? Você substituiu o meu nome Gabriela por um pronome pessoal, ela. Então, aqui, ele é chamado de pronome substantivo. Pronome adjetivo quando ele acompanha. Pronome substantivo quando ele substitui. Fez sentido para vocês? Espero que sim. Fácil de entender. Só queria que vocês acrescentassem naquela primeira página de pronomes 1 que não tem essa diferenciação. Bom,
Uma coisa importante saber é que os pronomes, além de fazerem parte de uma classe gramatical, essa classe gramatical tem por característica o poder da flexão. Então, os pronomes eles podem flexionar. E flexionam não assim como os verbos que a gente estudou, né, incansavelmente, que modificam, que flexionam de acordo com o tempo, modo, número, pessoa. Os pronomes, eles podem... A flexão deles pode acontecer ou devido ao número, então eu tenho pronome singular e pronome no plural, ou então devido ao gênero. Por isso que ele é importante numa coesão, por exemplo. Se eu uso um pronome para retomar um termo no meu texto, isso a gente vai ver no final dessa aula hoje, bem importante, vocês vão perceber que quando ele é usado para retomar, dependendo se eu flexiono de uma maneira correta, o número que eu tô me referindo e o gênero ao qual eu tô me referindo, nossa, fica show, porque você vai criando pontes dentro do teu próprio texto. Bom, é o seguinte... A apostila traz esse primeiro conceito básico do que é pronome, e aí parte para um dos mais importantes, um dos mais utilizados, que são os chamados pronomes pessoais ou pronome pessoal. Tomem cuidado que apesar de ter esse nome de pronome pessoal, não tem a ver só com pessoa. Então, um dos tipos pronominais, e aqui vou colocar um porque ele é só um dos tipos. Eu tenho pronome demonstrativo, eu tenho pronome possessivo, eu tenho pronome pessoal. Esse é um deles. São os pronomes pessoais. Bom, lá nos pronomes pessoais, ele explica depois que, apesar deles identificar pessoas numa frase ou num período, pode servir também para coisas, pode servir também para animais, né? Fácil. Chama-se pessoa porque cumpre uma função ali quase de sujeito, mas espera aí que eu vou explicar para vocês. Os pronomes pessoais, eles podem ser ramificados em dois grupos diferentes. Os pronomes pessoais podem acontecer ou podem existir no caso reto e B no caso oblíquo. O nome é autoexplicativo, pessoal, não precisa ter medo não, hein? Fácil, nem precisa ficar gastando tempo em decorar. Pronome pessoal. Então, indica uma pessoa, ou uma coisa, ou um animal dentro da minha frase. Enfim, indica ali uma existência. Do caso reto, uma coisa reta, uma coisa direta, uma coisa explícita. É aquilo que eu consigo ver sem nenhum esforço. São considerados pronomes do caso reto as pessoas que a gente conjuga os verbos. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, você, vocês. Isso são considerados os pronomes do caso reto, porque eles são explícitos. Eu e minha amiga fomos ao cinema. Pronto, ó. Eu e a minha amiga. O eu não é explícito, é um pronome pessoal do caso reto. Já o pronome pessoal do caso oblíquo, o que é uma coisa oblíqua? E aqui eu tomo a liberdade de citar Machado de Assis, quando ele escreve no Dom Casmurro que a Capitu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. O que são olhos oblíquos? Claro que isso é uma metáfora. Mas olhos oblíquos, o Machado de Assis usou na obra dele, que ele queria dizer que era enigmático, uma coisa indireta, difícil de entender. Então, olhos oblíquos, uma coisa bem enigmática, bem hermética, bem fechada. Então, o pronome pessoal do caso oblíquo são aqueles pronomes que eu até consigo descobrir de quem tá falando, quem tá se referindo, mas ele está implícito, indiretamente eu consigo perceber. Por exemplo, eu posso dizer para que vocês levem a apostila, e aí a apostila tá bem explícito, ou eu posso dizer levem-na. E aí, esse na é uma contração que, se eu for atrás e pesquisar a fundo o que ela significa, dentro dela tem um pronome pessoal do caso oblíquo. Bom, pronome oblíquo, por sua vez, ele se subdivide em dois grupos. Então, o pronome oblíquo, eu tenho pronome pessoal do caso oblíquo. Eu tenho a possibilidade dele ser átono ou de ele ser
tônico. Vimos isso na aula 1 desse ano, hein? A diferença de átono e tônico. Átono são as pronúncias de determinadas palavras, de determinados termos, que são considerados mais fracos, enquanto tônico é tudo aquilo que tem força para ser pronunciado. Então, pronomes pessoais do caso oblíquo, átono e tônico. Eu vou colocar um asterisco aqui, ó, para vocês guardarem já para nossa próxima aula, para a aula 7. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, átono, eles inclusive abrem uma nova fonte de estudo pra gente, que vai estar na aula 7, que já é a parte de colocação pronominal. Lembra que vocês viram no segundo ano do médio? Próclise, mesóclise, ênclise. Deriva disso aqui. São todos os pronomes pronomes pessoais do caso oblíquo, átono, eles têm uma regra de se você coloca na frente, no final ou no meio do verbo. Bom, até aí beleza. E os tônicos, bom, eles são considerados fortes, então eles têm uma expressividade na frase, não tem necessidade de mudar o posicionamento deles e assim por diante. Além disso, a apostila de vocês traz uma parte importantíssima, que é a diferença do eu e do mim. Eu vou apagar aqui para a gente continuar escrevendo e estudando sobre isso. Agora aquele momento de silêncio constrangedor. Se a gente tivesse numa sala de aula agora, é um momento onde todo mundo conversaria, né? Pronto. Demorou menos. Agora vem uma segunda parte da aula, onde ele traz, o autor apresenta algumas possibilidades de dúvida em relação ao uso dos pronomes. O primeiro, mais recorrente de todos, é quando que eu uso eu, quando que eu uso mim. Grande parte de nós somos catequizados quando nós somos pequenos a nunca usar o mim, porque quando nós aprendemos, como nós somos alfabetizados, normalmente as crianças trocam o eu pelo mim. Então vai falar pra mim fazer, pra mim comprar, pra mim trocar. E aí na escola a gente aprende um monte. Ah, não se conjuga verbo com mim. Por que isso? Porque o mim, ele é um pronome, enquanto que o eu também é um pronome, só que eles são usados em condições, em circunstâncias diferentes. Vou explicar. Eu uso eu toda vez que o meu eu for considerado sujeito em uma frase. Então, toda vez que o eu for um sujeito, ele é considerado um uso correto, um uso adequado. Eu farei compras, eu darei aulas, eu irei para casa, e assim por diante. Então, toda vez que o eu é um sujeito, tá certa a nossa utilização, tá? Uma dica. Algumas pessoas sempre me perguntam, mas como é que eu consigo descobrir qual é o sujeito da frase? Tem um macete que eu acho bem fácil para vocês usarem, e isso vale para tudo, tá? Para aula 8 de concordância, para quando vocês forem fazer texto, para resolver questão, que é assim, ó. Quando você tem uma frase, encontra qual é o verbo. Daí, quando você encontra o verbo, pergunta quem? Todo verbo, normalmente, né, se ele é um verbo principal, um verbo significativo, ele indica uma ação. Daí você pergunta quem? Por exemplo, eu estudarei mais tarde. O verbo é estudar, que é a minha ação. Eu pergunto quem? Quem estudarei mais tarde? A resposta seria o eu. Então, a resposta desse quem sempre vai me levar a encontrar o sujeito. Tá? Essa é a regra mais ampla. Claro que existem exceções, né? Mas normalmente, pra gente encontrar um sujeito é assim. Encontrou o verbo, pergunta quem, o quem vai te levar direitinho pro sujeito. Beleza? Então, se o eu, retomando aqui, se o eu for considerado sujeito na frase, tá certa a utilização dele. E o mim, eu uso quando? Bom, normalmente a regra mais simples é quando ele cumpre qualquer outra função que não de sujeito. Então, ele apresenta uma outra função. Pode ser uma função de objeto, de complemento, de adjunto, qualquer outra coisa que não o meu quem do verbo, tá? Um macete para vocês lembrarem de sempre utilizar o mim de uma maneira correta é lembrar que o mim, ele vem sempre depois
de uma preposição. Então, se eu apresentar uma preposição antes, o uso do min tá certo, tá? Para, ante, até, em, contra. Então, todas as preposições possíveis, quando são apresentadas, podem vir seguidas de min. Tudo bem? Para não ter problema, tá? Porque da mesma forma que o eu é usado, o min também tem suas regras. Então, tem determinados termos que as pessoas de tanto medo de usar o min, usam o eu e acabam usando errado. Então, eu sempre quando é sujeito e o min pode ser quando tem outras funções numa frase, ou então se ele vem precedido de preposição, tá? Bom, essa é uma das coisas. Daí depois, a apostila de vocês abre uma sessão para falar sobre o se, si e consigo. Sobre o se, o si e o consigo. Se, si e o consigo. Bom, eles são chamados pela apostila de vocês de pronomes reflexivos. Vamos relembrar isso? Pronome reflexivo. Reflexivo vem de reflexo. Por exemplo, imagina, se eu tô me olhando no espelho agora, eu tô vendo o meu reflexo. Quem tá praticando a ação de olhar? Eu. E quem tá sofrendo a ação de ser olhada? E sofrendo aí, né, no sentido de receber a ação. Quem tá sofrendo a ação de ser olhada? Eu também. Então, o pronome reflexivo são aqueles pronomes usados, no inglês a gente chama de self, myself, yourself, herself. É quando você faz e ao mesmo tempo sofre a ação. Então, são considerados os pronomes reflexivos. Por exemplo, eu digo assim pra vocês: ah, ele machucou-se. Quem praticou a ação de se machucar? Ele. E quem que sofreu a ação do machucado? Ele também, né? Então, aqui o se, si e o consigo são considerados pronomes reflexivos para trazer essa ideia de que eu pratico e, ao mesmo tempo, eu sofro a minha ação. Depois, ele abre uma terceira sessão para falar sobre os pronomes de tratamento, que é uma outra categoria. Pronome pessoal, pronome possessivo, pronome de tratamento. Agora, pronomes de tratamento. Bom, pronomes de tratamento a gente já estudou que eles servem para numa situação, num contexto linguístico em que você trata de alguma autoridade ou então a situação exige uma formalidade muito séria. Na apostila de vocês tem uma tabela bem legal de pronomes de tratamento para a pessoa que deve ser utilizada, inclusive abreviatura. E eu chamo a atenção aí para vocês de um dos pronomes mais importantes para a gente memorizar, hein? Que vão usar em janeiro, lá no banho de lama, na Federal, quando vocês forem entrevistados pelo reitor, que o reitor sempre entrevista a pessoa que tira o primeiro lugar geral, então aí, né, temos a pessoa assistindo que vai ocupar o primeiro lugar geral na Federal, e daí você vai ser entrevistado por ele. Como é que você vai chamar o reitor? Você vai falar, ô cara, não vai ser legal, né? Ou então vai dizer, ah, senhor, é uma honra. Não, ele é um reitor. Reitor, olha aí na apostila como é que a gente chama. Vossa Magnificência. Então, vocês vão chegar e vão dizer, ó, Vossa Magnificência, não imagina o prazer que é fazer parte do seu corpo discente universitário. Fechou. Ele vai sentir orgulho da pessoa que entrou na universidade. Bom, então, pronomes de tratamento usados em situação de extrema formalidade ou então com autoridades. Chama a atenção de vocês para, na verdade, a gente vai relembrar, para conjugação dos verbos numa frase que eu tenho pronome de tratamento. Como a gente só usa para autoridades, para pessoas importantes, o pronome de tratamento, neste caso, ele deve ser acompanhado de um verbo que é conjugado na terceira pessoa. Quer ver como vocês já viram isso? Não teve uma aula que a gente estudou sobre o você? Vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vós me cê, vós me cê, vós me cê, você, eu. Então, o você, que era considerado um pronome de tratamento no Brasil colônia, vossa mercê, ele sofreu uma mudança, mas a característica de um pronome de tratamento não mudou.
Porque eu não falo assim, você compraste tal coisa? Eu digo, você comprou. Então, eu já uso o você, pronome de tratamento, com o verbo conjugado na terceira pessoa. Então, toda vez que eu for usar um pronome de tratamento, o verbo deve vir conjugado em terceira pessoa. Imagina que a gente encontra o Papa. Em tempos de corona, encontra o Papa na internet, né? A gente se conversa lá, faz uma webconferência com ele, e aí vocês vão conversar com ele. Vocês vão falar o quê? Vossa Santidade compraste? Vossa Santidade viste, não, que é conjugado em segunda, você vai dizer Vossa Santidade viu, Vossa Santidade comprou. Não sei porque se usar o verbo comprar com o Papa, mas tudo bem. Então, pronome de tratamento, verbos conjugados na terceira pessoa, tá? Uma coisa que a apostila também trata e é bem legal, quando que usa o sua e quando que usa o vossa, falando nisso? Eu chamo de sua santidade ou eu chamo de vossa santidade? Vou colocar aqui do lado para vocês não esquecerem. O sua barra vossa. Bom, tem uma regra bem fácil, na verdade, da gente lembrar. Eu vou chamar o sua toda vez que eu estiver falando sobre a pessoa. Vou contar para minha mãe que eu vi o Papa. Nossa, mãe, eu vi a sua santidade. E aí o sua é acompanhado do pronome de tratamento. Ela vai saber que eu não tô chamando ela de santidade, é o Papa. Então eu uso, quando eu vou contar de alguém muito importante, eu uso sua, terceira pessoa. Vou colocar um terceiro aqui, ó, e um pezinho para vocês lembrarem. O vossa, que vem de vós, segunda pessoa, é quando eu estou conversando. Então se eu tô de frente pro Papa, eu falo vossa santidade. Se eu tô contando sobre o Papa, é sua santidade. Então, o vossa eu uso quando o contexto comunicativo é de segunda pessoa. Sobre quem eu falo, com quem eu falo. Fácil até aí? Acredito que sim, não tem grandes problemas, não. Bom, depois ele alerta, a apostila de vocês traz um alerta sobre a uniformidade. O que é isso? Uniformidade. Bom, ele só explica, avisa você que tem que seguir um padrão de pronomes numa frase. Eu não posso ficar misturando. Por exemplo, se eu vou usar o você na minha frase, eu não posso dizer assim, você e as tuas coisas, porque o tuas seria um pronome pro tu, né? Pro pronome pessoal, tu. Então, se eu usei tuas, ou eu uso tu também, e se eu usei o você, eu uso suas. Você e suas coisas. Tu e tuas coisas. É essa uniformidade para garantir a compreensão do leitor em relação àquilo que eu quero comunicar, daquilo que eu quero informar para as pessoas que estão lendo ou que estão ouvindo. Então, a uniformidade é isso. A frase, o período deve manter a mesma sequência lógica para que não tenha problema de compreensão nem de interpretação. Beleza até aí? Bom, e aí deixei por último uma das partes que eu considero mais importantes, ainda mais quando a gente pensa em redação. Vou apagar o quadro para a gente conversar. Essa última parte é chamada pronome demonstrativo. Por que será que eles são tão importantes, né? Simplesmente porque no Enem a competência 4 garante 200 pontos se você souber fazer uma coesão adequada. E a coesão se faz também pelos pronomes demonstrativos. Bom, vamos lá. Pronomes demonstrativos. Eu tenho duas possibilidades para usar os pronomes demonstrativos. Na vida real. Real life. E 2, em texto. Pensando em coesão. Como assim, vida real e texto? Fácil. Pronome demonstrativo tem uma regra quando a gente usa ele na vida real, em contexto prático. Então, a regra funciona assim. Eu uso o termo este, esta e isto para coisas que estão sempre perto do emissor da mensagem, de quem está falando. Então, por exemplo, a gente está numa conversa agora, eu falo e vocês estão me ouvindo. Se eu vou mencionar alguma coisa que está perto de mim, eu vou chamar de este, esta ou isto. Este canetão, este quadro, esta prateleira, este apagador, estes livros, e aí vai.
então que está perto de mim, e eu sou a emissária. Segundo, se o objeto que eu estou localizando, que eu estou demonstrando, estiver perto de você, que é a pessoa com quem eu estou conversando, eu vou usar o esse. Esse caderno, essa borracha, essa apostila, essa tela de computador, porque está perto de você. E terceiro, eu vou usar o aquele, aquela ou aquilo para coisas que estão distantes de nós dois. Então, aquela parede, aquela porta, aquele tapete, porque tá bem longe de mim, certo? E longe de vocês também. Isso é na vida real. Então, terminações este, esse e aquele. Quando tá perto de quem fala, tá perto de quem, né, com quem se fala, ou tá distante de todo mundo. E chama atenção, viu? A gente tem 3 possibilidades de variar. Tem este, tem esta e tem isto. Esse, este, aquele são para masculinos. Esta, essa, aquela para feminino. Isto, isso e aquilo. A gente mantém, e ainda existe esse pronome isso, isto, aquilo na nossa linguagem, porque ela deriva do latim. E o latim existia uma espécie de derivação, de flexão, que eram para coisas que não eram nem machos, nem masculinos, e nem femininos, nem fêmeas. Eram para coisas, para objetos inanimados, que não tinham sexualidade. No inglês, isso aparece com it. No português, essas foram as expressões que foram mantidas no sentido neutro, tá? Então, isto, isso e aquilo tem uma certa neutralidade, mas enfim, justamente por conta da nossa relação ali de origem de língua latina. Caso contrário, nós não teríamos, não se observa um gênero neutro no restante do nosso idioma português, beleza? Bom, desculpa, isso é para a vida real. E quando a gente fala de texto, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó. Texto, 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 texto. Bom, existe uma regra muito simples, que o nome até pode parecer complicado, mas é relativamente fácil. São as regras, são as relações de anáfora e catáfora. Bom, vamos supor, eu vou escrever aqui primeiro, só para você anotar. Também não tem na apostila, dá para mencionar isso, tá? Anáfora. Eu vou chamar de anáfora todo elemento que eu já mencionei e depois eu vou só retomar. Por exemplo, eu digo assim, a fome é um dos principais problemas do Brasil. Ponto. Esse impasse precisa ser resolvido. O que aconteceu? Eu já tinha mencionado que era fome. Esse é só para retomar o movimento de anáfora. Catáfora, por sua vez. Catáfora é quando primeiro eu uso o pronome e depois eu explico o que ele significa. Eu digo assim para vocês. Este é um dos principais problemas no Brasil. 2 pontos. A fome. O que aconteceu? O meu pronome veio primeiro. E depois eu expliquei o que ele significado. Não esquece, num texto, se você vai retomar a ideia, e normalmente vocês usam esse, de anáfora. Você fala primeiro o problema, por exemplo, ano passado. A dificuldade de democratização do acesso a artes em geral, especificamente o cinema no Brasil, é um grave problema. Esse entrave necessita de soluções, uma vez que blá, 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 blá. Vai fechar numa conclusão. Dessa forma, vou explicar. Nesse sentido. Então, não esquece, toda vez que você for retomar uma ideia, SS. Nessa, nesse, nisso, isso, esse, essa e por aí vai. E catáfora, quando aparece primeiro o pronome e depois vem o substantivo. Tem uma segunda possibilidade.
Bom, pessoal, queria chamar a atenção de vocês também para uma segunda opção de uso desses pronomes demonstrativos em texto. Porque elemento de anáfora e catáfora é quando eu tenho um elemento só, um termo que eu vou fazer retomada no meu texto. Mas e, por exemplo, se eu cito duas coisas e quero retomá-las, como é que funciona? Vamos supor, eu monto uma frase que diz assim: ah, a fome e a violência são um dos principais problemas no Brasil. E aí agora eu vou explicar, quero retomar cada uma delas. Como que eu faço? Esta, pro que tá mais perto, a violência. E aquela, para aquilo que estiver mais longe. Não esquece sempre de verificar a concordância. Por exemplo, se fome é a fome feminina, então é esta, é aquela. Violência, da mesma forma, é feminina, é a violência, então é esta. Esta para o que está mais próximo e aquela para o que está mais distante. Certo? Bom, basicamente, dos termos listados, né, nessa aula de vocês, foram todos contemplados aqui. Falamos sobre o pronome pessoal, do caso reto, do caso oblíquo. E aí eu só queria chamar a atenção de vocês para uma observação que tem num cantinho de uma das páginas dessa aula, que é a questão do uso do pronome oblíquo o, a, os, as, e lhe e lhes. Bom, só apagar aqui. E vamos acrescentar uma observação à nossa aula. Vamos fazer uma observação. Bom, nos pronomes oblíquos, a gente tem a opção do o, a, os e as. Mas também nós temos a possível escrita de lhe, lhes. Quando que eu sei se eu uso o, a, os, as ou lhe, lhes? Bom, a primeira coisa que a gente observa é o verbo da tua frase. Primeira coisa legal de se observar é o verbo. Vocês lembram que quando a gente estudou, teve um monte de aula, 4 aulas sobre verbos, a gente percebeu que os verbos eles podem ser transitivos ou intransitivos, lembram disso? Intransitivo é quando o verbo sozinho tem o significado completo. Eu digo assim para vocês, a criança nasceu. Preciso trazer mais detalhe? Não, já deu para entender, criança nasceu. Isso é chamado verbo intransitivo. E aí eu tenho uma segunda possibilidade que são os verbos transitivos, ou seja, aquele tipo de verbo que precisa de um complemento para fazer sentido. Por exemplo, o verbo ir. Se eu chego assim e digo para vocês, nossa, eu fui. Foi para onde? Não faz sentido. Então eu preciso de um complemento. Toda vez que eu tenho um verbo e esse verbo é transitivo, o T de transitivo, ele tem duas opções principais. Ele pode ser um verbo transitivo direto, ou ele pode ser um verbo transitivo indireto. Lembram qual é a diferença? Chamo de verbo transitivo direto quando ele não precisa de preposição, zero. Conjunto vazio, nenhuma preposição. E eu chamo de verbo transitivo indireto quando ele precisa de preposição. No meio dele tem uma preposição, sim. Tem uma preposição. Então, por exemplo, quando eu quero substituir o complemento da minha frase, eu quero trocar todo o meu complemento direto ou todo o meu complemento indireto, eu posso recorrer a esses pronomes. Como que eu posso saber se eu, por exemplo, escrevo entreguei-a ou entreguei-lhe? Como que eu sei essa diferença? Fácil. Você vai ter que perceber que eu uso somente o pronome o, a, os, as, quando eu tenho complemento direto. E eu uso lhes quando o meu
complemento é indireto. Vou fazer uma frase pra gente analisar juntos. Acho que vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, eu escrevo assim, ó. Entreguei o livro ao menino. Entreguei o livro ao menino. Qual é o verbo dessa frase? É ação. Então, o verbo é entreguei. Quem entrega algo. Então, o algo é complemento direto. O livro é complemento, ou então objeto direto. Porque quem entrega algo. Não tem preposição nenhuma no meio. Mas eu também posso entregar algo a alguém. E aí, esse a alguém, que no caso é ao menino, fica sendo o meu complemento, ou então o meu objeto indireto. Daí o que acontece? Se eu, por acaso, quiser suprimir, apagar algum desses dois complementos, eu teria que substituir por esses possíveis pronomes. Então, por exemplo, se eu quiser tirar o livro da minha frase, quero tirar o livro e só dizer que entreguei alguma coisa ao menino. O livro é um complemento direto, então eu vou substituir por o, a, os, as. Como o livro é masculino e singular, eu vou trocar por o. Entreguei o ao menino. Ou então, quero manter o livro, mas quero tirar o menino. Então, eu entreguei o livro e eu quero tirar um complemento indireto. Então, indireto, eu sei que ao menino tá no singular, é lê. Entreguei, lê o livro. Então, ali na apostila de vocês, depois retomem essa parte de observação, tem uma série de explicações muito legais sobre o uso do o, a, os, as e o lê, lês. Chama a atenção de vocês também que tem alguns exercícios muito bacanas na aula 6 da Federal. Partiu fazer, treinar, e a gente se encontra daqui a pouco na nossa próxima aula, que é de pronomes número 2, certo? Tchau pra vocês!